Sony FX30 ou Sony ZV-10? Qual é a melhor opção para você que está começando hoje em dia? No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre essas duas câmeras da Sony que têm públicos totalmente diferentes, mas eu tenho certeza que você também tem essa dúvida. E antes de entrar de fato no comparativo, eu acabei de me atentar que eu tô de óculos. Esse óculos daqui não era para eu usar na gravação, não era para eu utilizar ele no dia a dia, porque ele não é de grau, é apenas de proteção de luz azul. Eu estava ficando com muito incômodo na vista no final do dia e eu comentei isso várias vezes lá no meu Instagram. Caso você não me siga ainda no Instagram, você perde esse tipo de informação e as coisas que acontecem na minha vida também. E como eu tô nesse processo de adaptação de usar óculos que eu ainda não estava usando, eu tô ficando com ele direto na cara e agora você vai me ver bastante com ele em alguns vídeos aqui também. Então, como nesse daqui. Para quem que é a Sony ZV-10 e para quem que é a FX30? Como eu comentei lá na intro, são para públicos diferentes. E isso é um ponto que eu sempre gosto de falar. Essa comparação aqui pode parecer um pouquinho injusta se você olhar num todo. A gente está comparando uma câmera de R$9.000 na AliExpress quanto uma câmera de R$3.800 também na AliExpress. Então chega a ser uma comparação injusta. E aí eu já gosto até de comentar para você que tem a Sony ZV-10 e que queria ver esse tipo de comparativo aqui no canal, não seja clubista, porque não é porque você tem a Sony ZV-10 que ela é a melhor câmera do mundo. Então você vai ver aqui que ela perde em alguns aspectos para a Sony FX30. Então não seja clubista, por favor. A Sony ZV-10 ela é uma câmera iniciante, completamente iniciante, por isso do preço dela, e eu sempre gosto de bater nessa tecla que nunca foi tão barato começar nesse ramo de filmmaker, de videomaker, como você quiser nomear isso daí. Então a FX30 ela é da linha de cinema Pocket, vamos falar assim. Então ela é para o público mais avançado de filmmaker. A Sony, cara, ela não é brasileira, né? Ela é japonesa, mas grande parte do mercado dela tá nos Estados Unidos também. E pensando nesse público lá de fora, na realidade lá de fora, a FX30 ela vai para um público mais profissional, enquanto a ZV-10 vai para um público mais de criador de conteúdo lá fora. Ambas as câmeras têm um sensor crop APS-C da Sony com aquele fator de crop de 1.5. Só que não necessariamente por elas terem esse sensor, eles são iguais. Existem algumas diferenças no sensor e a gente já começa no ponto de foco. A FX30 tem 300 e poucos pontos a mais do que a ZV-10. Consequentemente, isso daí significa que ela tem um foco mais rápido do que a ZV-10, sim, mais área para você focar. Não que a ZV-10 seja ruim nesse ponto, o foco dela é muito bom, como nesse exemplo aqui agora eu estou utilizando a ZV-10 com uma lente do kit, que é uma lente muito simples, não é a melhor ótica, não é o melhor autofoco, então você vê que se eu chegar perto aqui você está focado, se eu chegar um pouquinho mais para trás vai ficar focado. Isso daí saiu lá no review das duas, tem review da FX30 e review da ZV-10 aqui também. Vou deixar linkado aqui para você. E já aproveitando que eu comentei sobre o sensor, existe uma outra diferença bem grande das duas. A FX30 tem um sensor estabilizado com IBIS, In-Body Image Stabilization, do inglês, para você que não entende o que é o IBIS, é isso daí. Enquanto a ZV-10 tem apenas estabilização digital. Então a FX30 tem a estabilização no corpo e também tem a estabilização digital, que te dá mais essa opção, enquanto a ZV-10 é somente digital. Além disso, a FX30 conta com muito mais formatos para você poder trabalhar e ter mais flexibilidade. Como eu gosto sempre de falar, a FX30 é mais profissional do que a ZV-10. Não que a ZV-10 você não consiga fazer dinheiro, a gente pode comentar isso em outro vídeo, porque dá para fazer muita grana utilizando ela. E a gente entra no corpo da câmera e é aqui que o filho chora e a mãe vê. E vê muito, porque a diferença é gritante, cara. Você consegue ver aí lado a lado que a diferença de tamanho é gritante. Então a FX30 a gente já vê no corpo dela todos os botões que você precisa de uma forma de fácil acesso para você mexer tudo de uma forma simples, né? A sua mão direita, por exemplo, você tem todos os botões que você necessita e todas algumas funções que você não vai encontrar na ZV-10, que tem um corpo muito mais simples, um corpo muito mais pequeno, um corpo todo feito de plástico, enquanto o corpo da FX30 é um corpo muito mais parrudo. E eu posso já até falar que a FX30, cara, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores pegadas de câmera que eu já segurei na minha vida. O corpo dela, de fato, encaixa muito bem na mão, até pelo tamanho dela, pelo grip dela, então são vários fatores ali que fazem isso daí funcionar. E além de muito botão, ela também conta com saída dupla de cartão de memória. Isso daí é uma coisa que para mim não faz diferença nenhuma pro meu tipo de trabalho, pro que eu faço, eu não sinto tanta falta disso, mas ela tem e muita gente gosta muito dessa função. Enquanto a ZV-10 só tem uma saída de cartão de memória simples e que aí eu acho até um ponto ruim porque ela fica junto da bateria. Então se você tiver num gimbal ou num tripé, numa posição ruim, você tem que abrir o compartimento de bateria para ter acesso ao cartão de memória, o que não acontece na FX30. Além disso, a FX30 também conta com uma saída HDMI. Sim, o HDMI normal que você bota
no videogame, que você bota na sua TV, aquele normal mesmo, muito melhor para você trabalhar com monitor externo, para você que trabalha com saída de stream, enquanto a ZV10 é micro ou mini HDMI, eu sempre confundo os dois, mas é um pequenininho aí que não facilita muito. Mas você também consegue utilizar ela para fazer stream mais simples. Então logo também vai sair um vídeo, spoiler para você, tá? Vai sair um vídeo aqui no canal de como utilizar a sua ZV10 como webcam para melhorar e passar muito mais profissionalismo nas suas reuniões com clientes. E por que a ZV10 tem esse corpo mais simples? Por dois motivos. Um deles eu já comentei bastante aqui, mas eu vou ressaltar mais uma vez, que ela foi feita lá fora para a criação de conteúdo. Então você tem uma câmera ali mais simples, uma câmera para você fazer vlog, que você não dependa de muito botão e de muita funcionalidade. É tudo de uma forma mais simples e compacta para um corpo menor dessa forma. E o segundo ponto é para baratear. E aí entra um ponto. Eu sei que muita gente comprou essa câmera, cara, como primeira câmera para começar a fazer trabalho, e eu não tô falando aqui que você não pode fazer isso. Eu sei que a realidade brasileira é totalmente diferente da realidade lá de fora, e por isso muita gente comprou ela como primeira câmera e nunca foi tão barato iniciar no mundo filmmaker, cara, porque, meu Deus, quando eu comecei era tão difícil, tão caro. Um gimbalzinho, cara, para você ter imagem estabilizada, era mais de R$ 4.000 na época que eu precisava comprar. E aí, por isso que eu utilizei Steadicam durante muito tempo. Sabe o que é Steadicam? Ô, pequeno gafanhoto, acho que você nem sabe o que é Steadicam, né? Uma pergunta que eu sempre recebo é sobre o overheating. O que seria isso? Câmera aquecer. Aqueceu, ficou quente pra caramba, desligou, essa parada aí. Overheating na FX30 não vai existir, porque como ela tem um corpo maior, ela tem um cooler interno pra você não, né? Pra câmera resfriar e aí não ter esse tipo de problema. Na ZV10 não tem, existe uma forma de burlar, logo eu vou mostrar isso pra vocês também, um acessório que você consegue colocar, mas eu ainda não passei por overheating na ZV10. Mas vai sair um vídeo só disso da ZV10, em quanto tempo que ela aguenta também. E na questão de qualidade, aí a diferença é gritante, cara, porque como eu comentei, ela é uma câmera, a FX30 no caso, ela é uma câmera da linha de cinema Pocket, né? Porque ela é mais barata ali da linha de cinema. Então a qualidade que ela vai te entregar é superior à ZV10. Os codecs que ela vai te entregar são superiores ao da ZV10 também, mas a ZV10 não fica atrás, porque para o preço dela, cara, é melhor custo-benefício que existe hoje em dia. 3.000 e poucos reais, e nessa qualidade aqui que você está vendo neste exato momento, a lata ajuda bastante, eu sei disso também, mas se a câmera fosse ruim, a lata não ia ajudar nem um pouco. E aí a gente começa falando de specs. Vídeo. A ZV10 ela faz hoje 4K, 24 e 30 com pequeno crop em 30 e Full HD em 24, 30, 60 e 120 FPS para ter um slowzinho melhor, enquanto a FX30 tá preparado, se você quiser anotar, é muita coisa. Ela faz Full HD em 24, 30, 60, 120 e 240 FPS. É muito slow motion. Enquanto em 4K, ela faz os mesmos 24, 30, 60 e 120 FPS em 4K. Isso daí não tem na ZV10, nem o 60 e nem o 120 em 4K. Além disso, a gente entra na parte de codecs. Enquanto a ZV10 ela entrega somente o XAVC, a FX30 entrega uma porrada de codecs XAVC-HS, XAVC, XAVC Intra. É muita opção para você trabalhar. Como eu comentei, ela é mais para um público profissional, então você precisa ter essa flexibilidade. E aí entra também um outro ponto na questão de cor. A ZV10 ela só entrega 420 8 bits, então é uma imagem com menos flexibilidade de coloração. Mas ainda assim você consegue fazer, mas não é igual ao que a FX30 pode te entregar. A FX30 você consegue escolher em gravar 422 10 bits, 420 10 bits, 420 8 bits, então você tem muito mais flexibilidade para poder mexer na cor. E por isso que eu sempre indico, por exemplo, de você utilizar o S-Log 2 na ZV10. Eu tenho um vídeo disso, eu vou deixar linkado aqui para você também, mas eu sempre indico de usar o S-Log 2 porque você tem essa flexibilidade num range limitado ali, mas já te ajuda muito mais do que o PP Off, enquanto a FX30 só faz S-Log 3, mas você tem 10 bits, apesar dela ser APS-C, ela tem 10 bits, então você tem um range muito melhor de cor para se trabalhar, e aí você pode utilizar o S-Log 3, que vai funcionar perfeitamente no sensor crop da FX30. Além do mais, a FX30 também, se você utilizar no monitor externo, tipo um Atomos Ninja, que a gente tá falando de algo de R$ 5.000 na AliExpress, mais profissional ainda, você consegue extrair o máximo, aí o máximo mesmo, o talo de qualidade que a FX30 pode te entregar, que seria o formato RAW em 16 bits. Cinema, né, meu amigo?
cinema. E como eu comentei lá no início, chega a ser uma comparação um pouco injusta, mas são para públicos diferentes. E eu gostei de falar isso, eu falei isso, eu gosto de falar isso, né? Eu falei isso logo no começo para você não se desanimar caso você tenha a ZV-10 e caso você tenha a FX30. Porque imagina, você comprou a FX30 e fala, pô, é a mesma coisa de uma ZV-10 de 3.000? Não, não é. Mas, para você que tem a ZV-10, também não desanima, cara, de pensar que ela é ruim, porque ela é incrível. É uma câmera que me surpreendeu demais, eu gosto muito de trabalhar com ela todos os dias, produção de conteúdo é muito simples com ela. Logo, logo chega a minha câmera nova e vocês vão saber também qual que é a minha câmera nova, para mudar esse workflow aí também e trabalhar junto com a ZV-10 também, é claro. E dá para fazer muita grana com a ZV-10 para você poder evoluir logo logo, pegar uma FX30, pegar uma 7 IV, pegar uma ZV-E1, pegar uma FX3, quem sabe, a 7S3, e você vai evoluindo com o tempo. Então não desanima caso você tenha a ZV-10 ainda. Se ficou qualquer dúvida ou qualquer observação que você queira fazer, deixa aqui nos comentários também, que é muito legal saber a sua opinião sobre as duas câmeras que eu acabei de comentar. E também, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vai sair aqui no canal. Tem muito conteúdo maneiro para sair ainda. E como eu comentei, logo logo você vai saber qual é a minha câmera, então não esquece de ativar o sininho. Não esquece também de me seguir lá no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida, inclusive essa situação aqui. E eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. E agora eu vou limpar o óculos porque tá bem sujo. Até lá, valeu, falou, tchau.